Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre 5 mentiras que os influenciadores acabam contando aí e que a classe média normalmente acaba caindo, né? É por isso que a gente tem esse quadro aqui que chama Burrices da Classe Média. Não é te chamando de burro, é dizendo que todo mundo comete algumas burrices às vezes e que atrasam muito a nossa vida. Eu poderia começar dizendo que a primeira é um evento 100% online e 100% gratuito, né? Mas essa eu acho que vocês já estão cansados dela. Acho que todo mundo já acabou caindo nesse golpe aí. Você vai ali, assiste o evento 100% online, 100% gratuito. Quando chega no terceiro dia, você vai ali e tem que se matricular num curso e tarará. Esse é o modelo do 6 em 7, né? Foi criado pelo Érico Rocha, um cara genial que inventou esse modelo ali para poder ganhar bastante dinheiro. E funcionou, ensinou isso para um monte de gente e virou escola. Eu fico feliz de nunca ter feito um evento 100% online, 100% gratuito. Tô nisso aí tranquilo. Outro tipo de golpe muito comum também é dizer a marca que eu uso é a X por tal razão, quando a gente sabe que todos eles vivem de publicidade, o que não é nenhum problema, né? Acho que seria o mais inteligente se desenvolvessem as próprias marcas ali. Mas não vou falar de nenhuma dessas coisas aqui. Eu quero conversar sobre algumas mentiras que eu vejo muita gente acreditando e que levam as pessoas, principalmente da classe média, a sonhar com um futuro muito melhor e cometer erros gravíssimos na própria vida. A primeira coisa que é a seguinte: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Durante muitos anos eu achei que tinha alguma coisa de errada, né, com o meu trabalho normal, porque eu falei, cara, eu gosto muito de ir pro meu emprego e tal, mas não é que eu amo aquilo ali, né? Amar, eu amo, sei lá, cozinhar, amo os meus hobbies de alguma maneira. Você acordar todos os dias e falar assim, nossa, que grande vontade de estar no meu trabalho é uma coisa meio complexa para a maioria das pessoas. Pode até ser que você esteja nesse momento trabalhando num lugar assim, mas você sabe que isso é completamente raro no mundo atual. Esse lugar existe para algumas pessoas e não para todo mundo, e tá tudo bem. No geral, você precisa procurar um emprego que pague um salário bom, que respeite o seu cérebro, né? Ou seja, que não te consuma ali, que não te leve a um burnout, porque também não adianta nada você tá ganhando uma grana legal, você tá construindo uma carreira num lugar legal e tá ali prestes a surtar, né? Ou prestes a ter um problema psicológico. Então, vale o lugar que te respeita. Acho que é isso, né? A gente precisa procurar um trabalho entendendo que trabalhar não é uma diversão, trabalhar não é um fim de semana no parque, trabalhar é um negócio que você vai ali, passa algumas horas tendo que usar a sua concentração, muitas vezes, ou fazer um esforço físico, né? E você faz aquilo com o objetivo de pagar os seus boletos. No geral é isso, e conseguir investir algum dinheiro. Quando a gente começa a entrar num conceito de vida extremamente infantilizado, o que é esse conceito infantilizado? É essa ideia, né? Da Xuxa, na minha época, na minha geração, a gente tinha o programa da Xuxa e ela falava, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E nossos pais, dessa geração mais hippie ali dos anos 70, não sei se vocês também foram criados por pessoas nascidas nos anos 70, mas eu fui, eles cresceram com a visão de contar para os filhos que o mundo era lindo, né? Então, enquanto na geração deles, os pais deles pressionaram eles demais, a geração anterior pressionou eles para que eles fossem mais sérios. Olha, você precisa fazer aquilo que dá dinheiro, você precisa estudar, você precisa se formar e você precisa aguentar seu chefe e tal. Nossos pais foram criados por essa geração que disse para eles que o mundo era muito pior do que o mundo realmente era. Daí, quando eles chegavam no mercado de trabalho, eles falaram, nossa, mentiram pra gente, né? A coisa não era tão ruim. Então, a geração anterior que viveu problemas de guerra, viveu problemas ali muito complexos, acabou criando os filhos muito apertados. Esses filhos foram pro movimento hippie, foram para aquela coisa da música brasileira que tava nascendo, Cazuza, Legião Urbana, né? E o pessoal todo se pegando, aquela coisa, o Rock in Rio começando, uma diversão danada. E a gente é filho dessa geração, que viveu uma repressão muito grande, que se libertou de repente, diretas já, conseguiram votar e tal. Então, eles colocaram na nossa cabeça que a gente era capaz de fazer qualquer coisa, que bastava a gente sonhar e se dedicar, que o mundo ia funcionar da maneira como a gente quisesse. Obviamente, isso não aconteceu, mas algumas pessoas, né, os millennials aqui, pessoal que tem 40, 30 anos hoje em dia, cresceram com essa ideia de que o mundo deve alguma coisa pra gente, que a gente precisa trabalhar com o que a gente ama, que a gente precisa encontrar o nosso verdadeiro propósito de vida, que eu posso vender minha arte na praia, e isso é uma grande bobagem. A gente deve se preocupar sim em ter um propósito, mas depois que as contas estão pagas. A gente deve se preocupar sim com encontrar aquilo que a gente quer fazer da vida, com chegar nesse lugar, mas depois que você tiver dinheiro suficiente para isso. Porque se você crescer com essa visão, você não vai conseguir comprar uma
casa, você não vai conseguir comprar um carro, você não vai conseguir viajar com a sua família, você vai ficar perdido nessa coisa, trocando de emprego a cada 2, 3 anos, procurando o grande lugar que vai te abastecer de todas as energias e que vai ser aquele lugar incrível, né? Hoje em dia, eu tenho até o privilégio de trabalhar no lugar que eu gosto muito, mas foi porque eu fundei uma empresa e fiz ela do jeito que eu queria. Isso é viável? Todo mundo vai virar empresário? Amanhã a gente acorda, todo mundo vai ter uma empresa? Acho que não, né? Então eu tentei criar um ambiente bacana, eu presumo que 90% das pessoas que trabalham aqui acho que gostam muito, mas deve ter 10% que deve falar, meu Deus, que desgrama que os caras estão fazendo. E não tem problema nenhum, elas estão trabalhando aqui, se elas fizerem bem o trabalho delas, elas têm direito de não gostar do lugar, né? Ok, acho que a gente pode ser um pouco mais razoável com isso. Agora, na internet não existe espaço para esse si, né? Na internet a única coisa que a gente encontra são pessoas o tempo todo dizendo que você precisa encontrar seu verdadeiro propósito e você ganhando um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, porque não faz sentido nenhum. Seu propósito é pagar suas contas, conseguir sustentar sua família. Acho que é o primeiro propósito de todo mundo. Depois a gente vem com essa de mudar o país, mudar o mundo, etc. Não que isso não seja importante, é importante, mas depois que essa primeira fase está resolvida. Segundo ponto, que é uma simplificação completamente absurda e muito comum na internet, é todo mundo pode ficar rico. Já tive brigas homéricas com meus amigos, né, que trabalham no mesmo mercado que eu, que falam sobre finanças, sobre investimentos, que é assim, olha, tem um curso que tira pessoas da pobreza. Não, você não tem um curso que tira pessoas da pobreza. Nenhum curso, nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de lição, nenhum tipo de treinamento é capaz de fazer com que qualquer pessoa que entre naquilo ali possa se tornar rico. Isso não existe. Porque nós temos backgrounds muito diferentes. O que é esse background? Para que usar essa palavra em inglês, né? Nós temos trajetórias de vida. Viemos de lugares muito diferentes. Tem semanas que eu entro em contato com alguém, às vezes eu gosto de pedir o telefone da pessoa, ligar, faço isso um pouco, uma vez ou outra, né? Não consigo fazer com todo mundo, obviamente, mas eu tento fazer isso. E você conversa com alguém que o cara te fala, olha, eu tenho 45 anos, né? Eu não concluí o ensino médio, a pessoa não tem uma alfabetização muito boa, tá ali escrevendo o texto todo errado, etc. Aí ele vai comprar um curso de marketing digital e vai lançar um curso e vai ficar rico? Não, não vai. Se uma pessoa veio da classe média alta, estudou, teve competência para aquilo, tem uma formação, pode até ser que de fato ela consiga entrar ali, fundar uma empresa, começar a vender algum produto pela internet, que aquilo pode dar algum resultado. E no geral, mesmo para essas pessoas, a taxa de sucesso vai ser inferior a 5%. Então, o que a gente tem é algumas pessoas, muito provavelmente, não tem nenhuma chance de enriquecer nessa geração agora. Os lugares de onde a gente vem, a comida que a gente come, a alimentação que a gente teve na infância, isso ajudou a formar o seu cérebro, ajudou a definir o limite do seu aprendizado. E uma vez que você passa dos 30, 35 anos ali, você não tem mais a flexibilidade mental que você tinha anteriormente. Quem passa de 20, na verdade, não tem. Então, é irrecuperável. Os danos provocados pela pobreza muito grave durante os primeiros anos da infância, eles, no geral, são irrecuperáveis. Raul, eu ouvi falar de um cara que ele já tinha 40 anos quando ele começou a estudar direito, daí ele conseguiu e se tornou juiz. Então, é possível. Bom, é possível. Agora, o background desse cara vai interessar, né? O quanto de QI esse cara não devia ter, o quanto de inteligência ele já não tinha. E aí, talvez ele só não desenvolveu. Talvez esse cara devesse ser o Elon Musk. E ele acabou com um concurso público, que é legal, muito bacana, mas ele poderia ter chegado muito mais longe. Então, essa ideia é uma ideia muito injusta, é uma ideia que provoca muito sofrimento, porque eu já vi gente comprar 5, 6 cursos achando que isso vai construir uma fortuna para ela, que isso vai melhorar a vida dela de alguma forma. Conheci outro dia uma contadora, a mulher tá indo pro 5º, 6º curso, tentando virar influencer, né? Eu fui bem sincero com ela, olhei o perfil, falei, olha, eu vou te dizer algumas coisas que talvez ninguém nunca te disse. Fala com a língua muito presa. Você não tá com uma boa aparência, né? Você não tá, talvez, com dinheiro suficiente para mexer nessa aparência. Você não tem zero das características que você precisaria ter. Você escreve completamente errado, seu português é horrível. Então, assim, não tem como, você não transmite nenhum tipo de autoridade. Quando eu olho o seu conteúdo, eu não tenho vontade de te contratar para fazer a contabilidade da minha empresa e muito provavelmente outras pessoas também não. Quer dizer que ela não possa migrar de nicho e tentar alguma outra coisa? Eu acho que pode. Ela poderia até virar uma influenciadora, né, de outro tipo de conteúdo, mas aquilo que ela está tentando fazer, curso nenhum online vai resolver. Não se resolve a alfabetização com o curso online. Não se resolve o fato de você não ter tido uma boa instrução nos primeiros anos da sua infância com curso online. Não existe esse caminho. Deve ter algum tipo de solução que eu desconheço, mas eu nunca vi um adulto, depois de já formado, com 30, 40 anos, essa pessoa conseguir ir lá e fazer aquela formação. E aí, se você ficar comprando cursos e cursos e cursos, desculpa, estão mentindo pra você. Não vai ter como. Raul, mas agora estão dizendo que eu vou ter um curso que eu vendo e-book como afiliado e que vai funcionar. Pessoal, se fosse possível de fato, né, você vender o e-book como afiliado, pra que uma pessoa ia transferir esse dinheiro pra outra pessoa? Se fosse só colocar uma campanha do anúncio, era simplesmente essa pessoa rodar o anúncio e ficar com o ROAS, né, com esse dinheiro pra ela. Então, não faz muito sentido. Você não vai conseguir essas campanhas de afiliados, etc. Pode ser que o afiliado do Boticário, tal, que eu consiga
consiga vender e ganhar um dinheirinho extra? Consegue. Isso vai enriquecer? Não, cara. Infelizmente, né, o processo de enriquecimento, ele não está disponível para toda a população. Mas se eu investir, né, eu tô ganhando 5, 6 mil reais, se eu investir 2 mil reais por mês, eu vou ficar rico? Vai, mas aí o tempo que vai demorar, né? É outra coisa que às vezes as pessoas não comentam. Então, assim, investimento deixa rico? Cara, completamente devagar e você já precisa ter renda. Então, se você não tem dinheiro, não adianta. Investimento não serve absolutamente para nada para quem não tem dinheiro. Vamos supor que você consiga ganhar uma taxa de juros de 12%. Olha só, investindo 2 mil reais por mês com 12% de rentabilidade, aqui eu tô colocando até nominal, para nem colocar inflação e etc. Você vai demorar 20 anos para atingir 1.800.000. E quando 1.800.000 vai ter talvez perdido um pouquinho do valor. Mas a taxa Selic agora tá em 15, né? Aí vamos colocar 10, que aí vai dar certo. Então vai dar 1 milhão de reais, por exemplo. Vai ser em dinheiros lá, porque aí seria a taxa de juros correta. Então daqui 20 anos você teria 1 milhão de reais. Você vai ter ficado rico? Eu não sei se hoje em dia 1 milhão de reais é completamente rico, mas você vai ter adquirido um bom patrimônio. Agora, olha o tempo que levou. Quantas pessoas hoje no Brasil ganham 5 mil reais por mês aí que conseguem guardar e conseguem investir 2 mil reais para criar essa fortuna, né? Então é muito difícil. Eu falo assim, por que é injusto esse processo de comparação? Eu me lembro que meu avô era um cara extremamente inteligente. Apesar de ter tido uma infância pobre, ele nasceu numa fazenda, então ele teve uma boa alimentação, teve uma boa nutrição ao longo dos primeiros anos de vida. Isso faz toda a diferença, ninguém comenta isso, né? Não tem influência falando, olha, a nutrição que você teve pode não ter sido adequada, você nunca vai conseguir colocar em prática o que eu ensino. É possível, mas ninguém vai te falar. E aí meu avô, apesar de ter tido uma boa nutrição, ele não foi pra escola. Então meu avô, ele não estudou nada, nem em primeira série, nem nada. E aí minha avó estudou, por outro lado. Minha avó já nasceu mais rica, né? Meu avô trabalhava na fazenda da minha avó, ele era peão na fazenda e minha avó já teve oportunidade de ir pra escola, mas ela nunca se dedicou, nunca se importou muito com isso. Enquanto meu avô, ele aprendeu a ler com a minha avó. Minha avó ensinou ali, meu avô a ler, né? Dava os livros pra ele, ajudava ele com a Bíblia e tal, ensinou ele a ler. Meu avô, como tinha muita capacidade intelectual ali, mesmo tendo vindo de lugares onde minha avó tinha um privilégio muito maior, ele não tinha privilégio nenhum, depois os dois acabaram ficando pobres, porque os dois se casaram e meu avô não quis nada da família da minha avó, né? Contrariando a expectativa da mãe da minha avó, que era que ele cuidasse da fazenda. Depois ela morreu e perderam, esse dinheiro nunca mais existiu, mas minha avó mudou com meu avô pra Goiás, então ele não teve acesso a nada depois daquilo, virou pedreiro, e ele assistia, tinha um programa na TV chamado Telecurso 2000. Meu avô assistindo o programa Telecurso 2000, ele aprendeu matemática avançada, assim, aprendeu muita coisa, ele conseguia entender, conseguia me ensinar o dever de escola, mesmo quando eu tava na 8ª série, meu avô ainda pegava e me ensinava o dever de escola e tal, sendo um matuto, um peão, etc. Agora, o quanto ele teria chegado muito mais longe se ele tivesse tido a oportunidade, de fato, de estudar igual minha avó teve. Mesmo que fosse só o básico, escolinha de fazenda, né? Se ele tivesse tido acesso a um professor, muito provavelmente ele teria conseguido se desenvolver bem mais. Tanto é que eu e meus irmãos, né, a gente tendo acesso a coisas mais básicas que meu avô não teve, uma escola, etc. Meu irmão, pô, fez doutorado, né? Chegou a estudar fora e não tinha dinheiro, bolsa mesmo, né? Conseguiu bolsa para estudar fora. Eu consegui abrir a empresa, eu consegui ter muito sucesso. Agora, ele tinha como? Meu avô, ele conseguiria? Não, acho que provavelmente não, né? Já tava quando ele aprendeu as coisas que ele precisava ter aprendido no básico, que eu aprendi só indo pra escola, ele tinha 45, 50 anos. Como que vai fazer? Com 50 anos ele já tava todo estourado da coluna, porque ficava carregando 4 sacos de cimento, que ele gostava de mostrar que era forte, pegava 200 quilos, não era tão inteligente, como vocês podem ver. Pegava 4 sacos de cimento no lombo pra mostrar pra gente, fazer graça e tal, que ele era um pedreiro muito forte, então ele acabou não conseguindo se desenvolver, né? Então fica aí, claro. Terceiro aspecto aqui, muito importante, que também é dito, e eu sei que esse vídeo aqui, cara, ninguém vai gostar dele, é um vídeo completamente realista, né? Vai ter 10 views, mas 10 views de pessoas que vão parar de ficar botando a culpa só nelas e começar a entender o problema de maneira geral, e que dá pra fazer, tem que fazer o seu melhor possível, mas dentro da realidade. Terceiro aqui, você só precisa ter disciplina. Olha, isso aqui, cara, é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Disciplina sem estrutura é tortura. Decora isso aqui. Se você começa a ter um tipo de disciplina pra fazer alguma coisa, sem que você tenha a menor chance de alcançar objetivo nenhum com isso, você só está sendo idiota. Raul, como assim? Vamos fazer uma analogia péssima e depois a gente traz pra realidade. Eu decido hoje que eu vou ser o homem mais forte do mundo e que em 30 anos eu quero ser capaz de arrastar uma montanha do lugar com os meus braços. Eu vou lá todos os dias, acordo, vou pro pé da montanha e começo a fazer isso aqui. Eu posso fazer isso por toda a minha vida, gente. Eu posso ter uma alimentação perfeita, comer só proteína, aplicar de bomba, sei lá o quê. Eu vou mover uma montanha de lugar sendo um ser humano? Não. A
montanha nunca vai mexer um centímetro. A única coisa que vai mudar sou eu mesmo. Eu vou passar todos os dias indo lá e fazendo uma coisa idiota. Aquilo nunca vai sair do lugar, nunca vai ter eficiência alguma. Várias das coisas que vocês estão tentando implementar, seguindo ideia de influência, é basicamente a mesma coisa. Seja com relação ao seu corpo físico, seja com relação a ganhar dinheiro, seja com relação a tudo quanto é coisa. Existem coisas que não são possíveis de serem feitas nos prazos que estão te apresentando. Tipo assim, mude sua vida em 3 semanas. Você não vai ficar rico em 3 semanas porque você comprou um curso online. Isso não existe, não é possível. Raul, mas fulano de tal, só que as condições existentes em momentos específicos da vida, elas são condições muito diferentes e mudam muito o tempo todo. Por exemplo, eu gosto muito da história do Flávio Augusto. Acho que ele é um cara inspirador. Eu já vi ele conversando sobre vendas e ele falando sobre como ele fazia vendas por telefone, etc. Ou como ele começou a história da Wise. Genial. Para aquele período específico da história do Brasil, curso de inglês naquela época específica, vendido por telefone daquele jeito específico presencial, aquilo funcionava. Quando a gente vai comparar a história dele hoje, se ele fosse aplicar os mesmos métodos com o conhecimento que ele tem nesse período atual, daria completamente errado. Tanto é que quando a gente olha para hoje, a história de outro cara que também fez o curso de inglês e começou da mesma forma, já é o Ravi Carneiro, meu amigo, inclusive, gosto muito dele. O Ravi, hoje em dia, cara, 500 milhões de faturamento com escolas de inglês, se tornou a maior escola de inglês, acredito, do Brasil. Eu, sinceramente, desconheço alguém que faça tanto dinheiro nesse período. Você compara, a Fluency já fez outra coisa, ele consolidou o mercado de professores de inglês que ensinavam na internet, saiu convidando todo mundo e colocando ele pra dentro. É genial, mas é outro processo, outro momento. Se você agora, em 2025, quiser copiar a estratégia que o Ravi usou lá no 2019, 2017, até chegar em 2025, você muito provavelmente vai fracassar, porque aquele tempo não existe mais. Aquele Zeitgeist, é uma palavra alemã que diz o espírito do tempo, né? O espírito daquele tempo específico, ele se modificou, ele não existe mais. E aí você vai lá e quer aprender com aquele cara como ele fez, fala, vou repetir os passos daquela pessoa e eu vou conseguir. Você não vai conseguir. Você precisa compreender o que momento que a gente está agora e tentar a partir daqui. Vamos por alguém agora poderia enxergar que a IA vai substituir os professores de inglês. Afirmação aqui que eu acredito que é verdadeira. Por quê? Porque quando você pede para conversar com a IA ali, ela consegue te corrigir em tempo real e ela consegue se comunicar exatamente como se ela fosse um ser humano. Então eu acho muito mais provável que ao longo dos próximos anos as pessoas comecem a estudar idiomas com IA. Não sei como ainda, né? Não acho que vai ser uma estrutura totalmente usando IA, conversação somente, mas eu acho que a estrutura convencional ela deve se desenvolver e não vai existir mais. Então você precisa compreender que não basta ter disciplina. Você não basta obedecer o passo a passo, não basta você fundar hoje uma locadora de vídeos, né? Você não vai criar a história da Blockbuster, porque aquilo não existe mais. Então toda vez que você vai aprender alguma coisa, não adianta você ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Precisa primeiro usar o cérebro e desenvolver uma estratégia coerente com o que você está tentando fazer. Então é aterrissar aquilo e falar, caramba, cara, esse curso é muito bom. Não tenho nada contra curso, eu acho muito legal. Eu mesmo sou professor. Então, mas olha, se eu quiser fazer o que essa pessoa fez, não é olhar o que ela fez especificamente, eu preciso entender o que ela faria nesse momento atual se ela tivesse a mesma idade que eu, no mesmo período que eu. E muitas vezes, um cara igual a mim, por exemplo, eu tenho um jeito de fazer as coisas que eu aprendi que é fruto do meu tempo, da minha época. Depois que eu tô consolidado e eu já sou relevante, as pessoas me dão muito mais ouvidos também. Então, a minha imagem já está cravada na mente de um monte de gente. Então, aquilo que eu faço, um vídeo que eu faço aqui, por exemplo, pode ter 2 milhões de visualizações e alguém copia exatamente o mesmo vídeo que eu fiz e tem 100. Por quê? Porque existe um tempo de eu ter chegado primeiro, existe um tempo das pessoas confiarem mais em mim, existe a autoridade que está por trás daquilo, existe a imagem, existe a minha idade. Se fosse uma criança falando, não teria autoridade. Quanto mais velho eu fui ficando, por exemplo, mais eu ganhei autoridade, né? Então, essas coisas todas importam. Não basta ter a disciplina. Gravar todos os dias fez diferença no meu canal? Fez diferença demais na minha vida. Me colocou à frente dos meus concorrentes. Agora, só isso eu resolveria? Claro que não. Tem todo um aprendizado, tem toda uma técnica, tem o fato de um monte de gente importante ter optado por me ajudar, né? Então, assim, tem gente que tá no mercado, bilionários que estão no mercado, que, poxa, tem envolvimento direto com o meu sucesso. Me deram as armas para construir aquilo que eu construí. E é óbvio que isso tem peso, muito peso. As reuniões, as portas fechadas, significam tanto quanto o conteúdo de vídeo, a minha capacidade ou o meu estudo, né? Esse investimento feito por essas pessoas em diferentes etapas da minha vida me ajudaram. Não foi investimento financeiro, porque a UVP eu nunca vendi nenhum pedaço dela, tá? Cheguei a vender 5% de uma empresa fundada pela UVP lá atrás, mas não fez diferença esse dinheiro. Mas assim, essa estrutura dessas pessoas me apresentarem, me conectarem com contatos certos e terem a disposição de me ensinar também, mudou muito disso. Então não bastaria ter disciplina. Quantos caras fundaram um canal até antes de mim, né? E não conseguiram chegar no mesmo lugar? Eu me lembro de vários. Amigos meus, inclusive, que, poxa, fundaram um canal junto comigo, fundaram 5 anos antes de mim e não conseguiram
chegar no mesmo lugar. Eu não me tornei um dos maiores do país somente com disciplina. Isso seria completamente ilusório. Eu consegui fazer isso porque, óbvio, eu tive muita ajuda. Eu tive muita ajuda da minha comunidade também, pessoas que mandaram vídeo pra muita gente e tal. Então tenta entender que não é um exercício de disciplina. Não é quem trabalha mais, é quem trabalha mais focado em atingir um lugar certo. Acreditar somente em disciplina é burrice, tá? E normalmente quem prega disciplina também, exacerbada, não fez grandes coisas. Vou te dizer esse segundo spoiler aqui. Eu conheci pouquíssimos gênios disciplinados no mundo, ou pessoas de muito resultado disciplinadas, porque o que elas dizem em público, o que elas fazem na vida privada, é tão diferente que chega a ser risível alguém tentar te pedir para fazer isso. 4. Pense como um milionário. Essa é uma coisa muito engraçada. Esse tipo de conteúdo, ele tomou conta do mundo ao ponto que todo mundo acha que isso realmente é verdade. Então é assim, se o coach que está te dizendo para você pensar como um milionário, ele tem essa capacidade, por que ele não pensa logo como Elon Musk e vira o Elon Musk, né? Se é o pensamento que constrói a realidade, qual que é a incompetência desse coach de conseguir simplesmente, então, ficar bilionário logo, multibilionário em dólar? Porque não é assim. Essa ideia abstrata de que a riqueza ela vem quase que por osmose, ou de algum tipo de convivência, de algum tipo de pensamento, não tem nada a ver com nada. O que faz diferença é fluxo de caixa. Eu não convivia com essa galera do mesmo mercado que fazia a mesma coisa que eu nunca pensei como milionário, nem sei como é que pensa como milionário, né? O dinheiro, ele veio quando eu consegui arrumar um fluxo de caixa consistente que gerasse dinheiro e investir ele bem. Não veio de nada disso, não tem nada a ver com, eu tenho que acreditar naquilo ou nisso, eu tenho que ter o relógio X ou Y. Pelo contrário, você pode comprar essas coisas para performar essa riqueza para as pessoas depois que você alcança ela, né? Mas primeiro você precisa alcançar. Então, não acredite nessa bobagem, não entra nessa noia. Isso aqui é a maior besteira do mundo, e principalmente quando você vê alguém com esse tipo de coisa, de que o pensamento constrói a realidade, bloqueia. Isso vai te adoecer. Porque isso aqui quer te responsabilizar por absolutamente tudo. Raul, você tá falando para que eu não tenho responsabilidade sobre meus? Tem. Mas você não pode criar uma ilusão doida dessa de que você vai mudar o seu Minecraft e do dia pra noite você vai conseguir, agora eu mudei meu mindset, eu tô pensando milionário e do dia pra noite eu vou ler 5 livros e agora funcionou. Não é assim. A leitura é muito importante, o trabalho é muito importante, a disciplina é muito importante, o investimento é muito importante, mas isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. E o 5º lugar é sair da zona de conforto, que é a desculpa mais maluca que eu já vi para as pessoas fazerem doideira. Outro dia eu tava conversando com um aluno, que virou aluno depois. No meio dessa conversa, ele me disse que ele chegou a quase passar fome por 2 anos. Daí eu perguntei como é que ele tinha feito isso, porque o cara era engenheiro formado e ele trabalhava na produção de uma grande cervejaria. Então ele tava ali me contando e tal, e ele falou, cara, assisti um vídeo um dia com um cara falando sobre essa coisa de o quanto a gente vive completamente dentro de uma zona de conforto, em que a gente não quer mexer em absolutamente nada, e que para você se tornar um grande empreendedor, você vai ter que assumir riscos, porque se você não assumir riscos, as coisas não vão funcionar. Naquele dia cheguei em casa, eu tinha uma reserva de emergência legal e tinha um carro, vendi meu carro e tentei montar uma cervejaria artesanal com um barzinho aqui na minha casa e tal. Fiz a cerveja, eu entendia de produção, falei, cara, vou fazer. Só que eu não me programei, então fiz um investimento muito alto e achei que a cervejaria em 3 meses, ali 4 meses, já estaria me gerando retorno. Na época, minha mulher engravidou e, poxa, as coisas descontrolaram um pouco, comecei a fazer cerveja, abri o bar, não deu cliente. Não entendia nada de marketing, não entendia nada de sei lá o que, motivado por uma frase dita por gente na internet, cara, me deixei influenciar e fui. Não tava conseguindo pagar as pessoas, Tará começou a trabalhar meu irmão no negócio, ele também pediu demissão pra tentar me ajudar, já tinha completado a merda, minha mulher grávida, tava me ajudando lá, a gente tocando o negócio, os troços só dava prejuízo, veio fim de ano, prejuízo alavancou, a gente não tava conseguindo pagar as contas, peguei empréstimo, quando eu fui ver, tava completamente endividado, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, tava pra ser expulso de casa. Se não tivesse recebido a ajuda de um amigo, né, que trabalhou com ele na cervejaria, ele recebeu ajuda mesmo de um amigo, e aí ele voltou pro emprego, o amigo conseguiu recontratar ele, trabalhava na gerência e tal, e aí ele voltou e depois ele até conseguiu manter o bar, trabalhando e mantendo o bar só de fim de semana, né, como uma coisa meio hobby, mas começou a dar dinheiro. Porque ele estava agora mais tranquilo da cabeça, conseguia pagar as contas, aquilo não era a solução da vida dele. Mas olha que maluquice. Esse tipo de coisa vai entrando na sua cabeça. Você pensa assim, Raul, mas eu não sou tão idiota assim. Não é isso, cara. Não é no primeiro vídeo. Você vem aqui ver um vídeo. Você vem aqui ver 2 vídeos. Você vem aqui ver 3 vídeos. Daqui a pouco você vai normalizando esse discurso. E daí você começa a se sentir frouxo. Porque parece que todo mundo é macho pra caralho na internet, né? Todo mundo fala, pô, eu fiz isso, aquilo e deu certo e pá. Ou você faz isso, você é um bosta. Que agora é assim. A comunicação da internet, cada vez que a gente fala uma coisa mais absurda, você alcança mais gente. Por exemplo, você
pega aqui e fala, a única pamonha que presta no mundo é de Goiás e quem come outra é vagabundo. Isso aqui vai atrair gente comentando, dando rage e tal. E aí os influencers aprenderam isso. Então agora não existe mais uma comunicação. Esse título, por exemplo, desse vídeo é fruto disso, né? Eu comecei a fazer isso pra poder quebrar esse padrão, inclusive. Eu falo da classe média burra, daí o cara clica. Essa agressividade, ela moldou o tom. Só que daí quando você vai vendo esse tipo de conteúdo, que aqui eu não estruturei o conteúdo assim, né? Mas tem conteúdo que ele é estruturado assim, pra te chamar de burro o tempo todo, falar que você é um bosta, falar que você é um merda. Aqui eu usei o título e fiz o contrário. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô explicando pra você o porquê que não deu certo ainda. Então, quando você se acostuma com esse diálogo, cara, você chega pra conversar com seu namorado, o quê? Tá todo mundo influenciado por isso. Você começa a se sentir fraco, você fala, cara, amanhã eu tenho que tomar uma coisa, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu vou meter o louco. Eu tô 10 quilos acima do peso é porque eu sou vagabundo, eu tô pobre é porque eu sou vagabundo, eu tô sei lá o quê porque eu sou um bosta. Eu tenho que deixar de ser um homem merda. Agora tem tutorial de homem pra tudo quanto é lado. Pô, se porta do jeito, deixa sua barba, põe uma boinazinha que você é conservador cristão. Então, esse personagem da internet, ele vai entrando na sua cabeça e você começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. E o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Ninguém chega pra criar um conteúdo que deveria criar, falando assim, segui o fulano de tal, eu comprei o curso e me fudi. É isso que a gente deveria começar a fazer. Pô, como eu comprei o curso de fulano, isso arrebentou com a minha vida. Esse tipo de conteúdo não tem na internet. Porque se a gente não começar a ir pra esse lugar, vai ficar sempre assim. A gente não vai ter a transformação verdadeira, tanto daquilo que funciona quanto daquilo que não funcionou. Faltam mais relatos de gente normal, não de vencedores, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Toma muito cuidado na hora de sair da zona de conforto, né? A zona de conforto é confortável. É isso que a gente precisa saber. É muito melhor você manter a sua família na zona de conforto do que você estar com a sua família discutindo o dinheiro, porque você não tem dinheiro pra pagar um almoço dos seus filhos, a escola dos moleques. Então, começa a pensar que a vida não é só sobre ganhar, ganhar, ganhar. A vida é muitas vezes sobre mais pé no chão e tal. Daí, beleza. Chegou até aqui, o que eu vou te indicar? Já sabe. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, se você quiser aprender a investir com realismo, pé no chão, ter acesso à nossa plataforma de investimentos, e só se, não é? Olha, eu sou obrigado a fazer isso, etc. Se você quiser isso, você pode clicar aí no Faça Análise de Perfil, preencher o questionário, que você vai aprender a investir comigo no Brasil e no mundo com muita sobriedade. Mas, Raul, você estava aqui exatamente agora falando sobre enganação, sobre quanto a gente tenta empurrar a gente para um lugar que não é muito legal, sobre promessas irreais, sobre essas coisas de coach e tal. E daí você vai me vender uma aula, um curso e tal. A UVP tem um compromisso diferente de todas as coisas que você já viu aqui na internet. É isso aqui, ó. Tá vendo? Garantia 100% da UVP, aprendizado garantido. Se você concluir todas as aulas e emitir o seu certificado, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E é declaratório mesmo. Você vai chegar lá no suporte e falar, olha, não funcionou pra mim, quero meu dinheiro de volta. A gente vai devolver. Pode pesquisar, tem Reclame Aqui, Jus Brasil, essas coisas tudo. Você nunca vai ver alguém lá dizendo assim, não, o Raul não devolve dinheiro, alguma coisa assim. Você pode até ver alguém reclamar de mim, algumas coisas que são reclamações muito honestas, assim. Quando eu vejo alguém falar que eu sou grosseiro, por exemplo, é verdade, né? Nas aulas, muitas vezes ao vivo, eu sou grosseiro, muitas vezes, na hora de explicar alguma coisa, porque eu me preocupo de verdade com as pessoas. Então, eu não quero que alguém se feche. Se alguém me faz uma pergunta burra, eu respondo, pô, você tá sendo burro. Por conta de preocupação mesmo e tal. Não quero ser confundido dessa maneira. E lá também, cara, é todas as soluções para sua vida financeira. A UVP se paga muito rápido. Vou dar um exemplo, né? Raul, eu tô pensando em financiar uma casa, né? Pesquisei as taxas. Na UVP, a gente pesquisa as taxas para os clientes. Então, o cara vai fazer um financiamento e a gente tem uma equipe aqui para pesquisar para ele qual a melhor taxa de juros. Isso só para alunos da UVP. Só se o cara economizou ali, às vezes, 200 mil, gente, 100 mil, dependendo do preço do imóvel que o cara fosse falar. Então, só isso já pagou muito. Mas o quê? Precisa ser pra gente que tem dinheiro. Que se o cara não tem nada, isso não vai economizar nada. Outra coisa, o cara faz um investimento, compra ações. Lá na UVP, o cara não tem, né, essas taxas e, além de tudo, recebe um cashback das taxas dele. Então, isso também vai fazer toda a diferença. Do aluguel de ações, etc. Da renda fixa. A rentabilidade, poxa, 1% ficaria para a corretora. No nosso caso, a gente devolve o dinheiro, porque a nossa plataforma é própria. Ah, eu tô pensando em mudar de profissão. Na UVP tem um caminho também para mudar de profissão. Daí um treinamento que aí na internet custaria o olho da cara para você entrar no mercado financeiro. O cara que quer entrar no mercado financeiro, para quem não é aluno, a gente cobra 4 mil, para quem é aluno, cobra R$400, 497. Então, e essa comunidade, se juntar outras pessoas mais realistas aqui na nossa comunidade também, e os acessos que a gente te dá, as carteiras, toda aquela coisa, tudo isso vai fazer muita diferença. E a UVP tá sempre se ajudando, tá sempre funcionando aqui. Então, acho que esse é um bom caminho. Eu não te diria que é o único, né? Eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, como é que você pode aprender a investir sem fazer nenhum tipo de curso. E é perfeitamente possível. Eu nunca fiz curso. Mas agora, é bem mais fácil se você quiser fazer por esse caminho, né? Então, fica aí pra você. Se você quer essa facilidade, se você quer aprender de
verdade quer ter acesso a essas ferramentas, é isso. Então deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Os dias agora a gente pediu pra vocês falar assim, cara, o que que é, né? E muita gente já falava que o vídeo era longo. Daí eu fiz vídeo mais curto, daí vocês odiaram. Foi o pior mês da história do canal. Foi esse que eu tentei seguir o conselho de vocês. Aparentemente, que loucura. Mas aqui tá o Mesec. E se você lançar tipo um sumário ou resumo dos vídeos longos pra quem quer essa rapidez? Fica ruim pro seu algoritmo, algo do tipo? Cara, fica uma merda. Fica uma merda. Todo mundo fecha o vídeo e cai a retenção. Mas já tem um sumário. Mas já tem o sumário nos minutos. Só passar o mouse embaixo. Nenhum vídeo do Investidor Sardinha fica sem essa minutagem. Muita gente não coloca, porque isso prejudica pra caralho, né? Mas a gente coloca. O Rafael Hernandes fez uma pergunta muito boa. Grande Raul, acompanho você há vários anos. Parabéns pelo trabalho. Entenda a questão do buy and hold, que é comprar as ações e manter elas, né? Sem vender, que é o processo que a gente acredita. Mas em algum momento o ativo não vai bem. Ou, peraí. Então são dois pontos. Ou você terá que sacar os investimentos para usar. Peraí. Então em algum momento o ativo não vai bem. Isso não tem nada a ver. Se o ativo não vai bem, você vai vender ele na baixa. Seria a ideia mais burra do mundo. Agora, ou você terá que sacar para usar. Sim, quando você atingir determinado patrimônio, você pode vender. Se atingir o patrimônio que você queria. Agora eu tenho 8 milhões de reais. Aí eu vou viver só de renda. Daí eu não preciso nem ter ações mais. Sim. Qual o momento certo de sair de uma posição? Quando você ficar velho o suficiente para precisar do dinheiro. Ou reduzir a exposição. Então é isso. Só quando chegar na hora de usufruir. Se você não tá na hora de usufruir, não tem para quê. Márcio Show falou, Raul, e os seguros que o Nubank tem? São bons ou não compensa no seu ponto de vista? Eu dei uma olhada nos seguros do Nubank na hora que eu fui fazer esse vídeo, se vale a pena ter um seguro de vida. E vale muito a pena ter um seguro de vida. Só que os seguros do Nubank, cara, estão muito ruins comparado com a média de mercado. Eu, pelo menos, não gostei dos contratos e das coberturas. Não tô dizendo que isso não possa mudar no futuro. Não tenho nada contra o Nubank. Acho uma boa instituição financeira. Mas nesse caso específico, não. Beijo pra vocês, até amanhã. Quanto tempo deu de vídeo, Lucas? Será que esse vai agradar o paladar da realeza? Eu acho que sim. 36 é um bom tempo. 36. Então vai ser um videozinho de 30, tá aí pra vocês os vídeos longos de novo. É porque eu tava tentando me resumir. Eu não consigo me resumir. Eu tava fazendo vídeo meio roteirizado pra resumir. Fica ruim. Vocês não gostaram. Então tá aí. Se gostou, comenta que gostou dessa caralho. Porque aí eu fico sabendo. Porque normalmente só quem quer reclamar, comenta. Daí eu tô seguindo quem quer reclamar. Vocês têm que aprender. A galera gosta de rapidinho só no domingo. Foda pra caralho. E aí eu faço o que vocês mandam e quebra o canal. Vá se...